Graça e paz, irmãos. Nessa manhã de Páscoa, onde celebramos a ressurreição, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, nós leremos do versículo 22 até o versículo de número 36. Livro Atos, capítulo 2, a leitura será feita por mim do versículo 22 a 36. Iremos essa manhã falar sobre a obra completa de Jesus Cristo, a partir da pregação do apóstolo Pedro. E eu peço a você que confira na sua Bíblia a leitura, Atos capítulo 2, do versículo 22 a 36. Assim está escrito: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, um varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim vinha sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Eu não sei você, mas quando eu era criança, eu tinha o hábito de observar a minha mãe, vez ou outra, bordando. E quando o bordado estava bem no início, bem no começo, ou até mesmo na metade, e eu olhava e via aquele emaranhado de linhas, eu geralmente pensava comigo mesmo: como é que a minha mãe pode perder tempo em um troço tão feio, tão bagunçado como esse? Contudo, com o desenrolar dos dias, o bordado ele ganhava forma. E geralmente eram belos, eram coloridos. E aí sim eu encontrava o sentido de ver a minha mãe, entre aspas, perdendo tempo bordando aquilo. Vejo que ainda hoje, eu e você, em muitas ocasiões, nós agimos do mesmo jeito, ou seja, nós temos a tendência de analisar nossas experiências, nossa realidade, a nossa vida e até mesmo a nossa teologia, focando apenas um momento, esquecendo-nos do todo. O exemplo claro disto é a obra de Cristo. É muito comum nós valorizarmos apenas uma parte da obra de Cristo e perdermos a beleza, e perdermos de vista a beleza da sua obra completa. É comum focarmos apenas nos milagres, ou nos discursos, ou na morte de Cristo, esquecendo de analisar isto dentro de um contexto geral da sua obra. Porém, assim como eu conseguia somente enxergar sentido
no bordado que minha mãe fazia quando eu era criança, analisando a obra como um todo, precisamos também ver a obra de Jesus Cristo como um todo, para poder compreender ainda mais a sua beleza. E nisso devemos incluir o nascimento, a vida perfeita, a morte, a ressurreição, a ascensão, o derramamento do Espírito Santo e a sua segunda vinda. E esta era a preocupação dos apóstolos. E Pedro, nesse texto que acabamos de ler, destaca essa verdade no seu primeiro sermão, ou no primeiro sermão evangélico registrado nas Escrituras. Neste sermão, que nós lemos parte dele, Pedro destaca o ministério de Cristo como um todo, apresentando argumentos em prol da sua vida, da sua morte, da sua obra, da sua ressurreição, da sua ascensão, da sua exaltação. Este sermão de Pedro foi pregado no dia de Pentecostes. E o Pentecoste era a segunda das 3 festas anuais dos judeus. As outras 2 eram a Páscoa e a festa dos tabernáculos. E o termo Pentecoste deriva de uma palavra grega que significa 50º. Ou seja, os judeus celebravam o Pentecoste 50 dias depois da Páscoa. E nesta festa, um número bem maior de peregrinos chegavam em Jerusalém. Por isso é bem provável que uma multidão estava reunida e viu e ouviu os acontecimentos resultantes da descida do Espírito Santo, como é descrito no início do capítulo 2. E após o derramamento do Espírito Santo, com o falar em línguas, a multidão ficou em dúvidas sobre o que havia de fato acontecido. Pedro então se levanta e começa a pregar. E seu sermão tem como objetivo explicar o dia de Pentecostes. O seu sermão começa nos versículos 14 a 21, onde Pedro explica os acontecimentos do dia. E nessa porção das Escrituras, ele explica que os discípulos eles não estavam bêbados, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. O apóstolo, nos versículos 14 a 21, ele cita uma passagem do profeta Joel para atestar que sua profecia sobre o derramamento do Espírito Santo teve o seu cumprimento pleno no dia de Pentecostes. Pedro deixa claro que a melhor forma de entender o Pentecostes não é através das profecias do Antigo Testamento, e sim através do cumprimento no Novo Testamento. Não é por meio de Joel que o povo iria entender o Pentecostes, mas era através de Jesus Cristo. E aí quando nós chegamos nos versículos 22 até o versículo 36, que é a segunda parte do sermão de Pedro, Pedro ele chama a atenção dos varões israelitas e passa a explicar a obra de Cristo como um todo. E o primeiro argumento de Pedro nesse sermão, os versículos 22 e 23, Pedro apresenta Jesus como aquele que morreu na cruz. O primeiro ponto desse sermão, da segunda parte do sermão de Pedro, é apresentar Jesus como aquele que morreu na cruz. Se você atentou para a leitura do texto, o apóstolo ele começa essa parte citando o nome e a residência de Jesus. Jesus, o Nazareno. Ele cita o nome que Jesus era conhecido por todos os seus ouvintes. Após isto, Pedro o descreve como um homem aprovado por Deus durante toda a sua vida terrena, como é evidente pelos milagres, sinais e prodígios que Jesus realizou. E o interessante é que esta expressão aprovado no grego aponta para a ideia de uma pessoa enviada por Deus que fala como seu representante. A vida de Jesus era uma autenticação, uma ratificação de que Jesus era o Messias enviado de Deus. E Pedro, ao falar sobre a vida e milagres de Jesus, ele deixa bem claro que os judeus tinham conhecimento desta vida incomum de Jesus Cristo. O objetivo de Pedro era mostrar aos judeus que Jesus Cristo era o Messias de Deus. E a sua vida,
a sua vida atestava isto. Todavia, os judeus, segundo Pedro, ao invés de reconhecerem Jesus como o Messias de Deus, tomaram medidas para crucificá-lo e matá-lo. No versículo 23, Pedro usa o pronome pessoal vocês para apontar a responsabilidade e culpa dos seus ouvintes na crucificação e morte de Jesus Cristo, pois eles os entregaram nas mãos de homens iníquos. Contudo, Pedro atesta que os judeus e romanos, igualmente, estavam servindo aos propósitos eternos de Deus, conquanto não estivessem inocentados pelo mal que estavam praticando. O apóstolo destaca que a morte de Cristo ocorreu pelo determinado desígnio e presciência de Deus. A expressão determinado desígnio indica que um plano foi determinado e estava claramente definido. E segundo Pedro, o autor deste plano é justamente Deus. E esta ideia é ratificada pela expressão presciência, que aponta para a onisciência de Deus, por meio do qual cada parte do seu plano é de antemão plenamente conhecida por ele. De certa forma, o que Pedro tensionava dizer aqui é que a cruz de Cristo fazia parte do plano eterno de Deus. Pedro deixa muito claro que os judeus foram responsabilizados por entregarem Jesus à morte, mas que isto só aconteceu porque nos planos eternos de Deus, Cristo já havia sido entregue para morrer naquela cruz. As palavras de Pedro, a cruz de Cristo não foi um acidente ou um plano emergencial de Deus diante do fracasso do homem na queda lá em Gênesis 3. Nada disto. A cruz foi um meio escolhido por Deus na eternidade para que através da morte do seu Filho, pecadores fossem redimidos dos seus pecados. Cristo foi crucificado porque Deus o entregou por amor a nós. Ele foi crucificado porque se ofereceu voluntariamente como sacrifício pelo nosso pecado. Pedro ainda segue, nos versículos 24 a 32, ele nos mostra um segundo ponto da obra de Jesus Cristo. E Pedro apresenta Jesus como aquele que venceu a morte. Pedro mostra nesses versículos, do 24 a 32, que Jesus é aquele que venceu a morte. Pedro destaca que o plano divino levou Cristo até a morte, mas que a morte não pôde detê-lo. O apóstolo enfatiza que Deus ressuscitou Jesus, ou seja, no propósito de Deus estava a morte de Cristo e depois a sua ressurreição. E segundo Pedro, Deus ressuscitou Jesus rompendo os grilhões da morte. Esta palavra grilhões no português significa algema, corrente de metal, mas essa expressão no grego tem outro sentido. No grego aponta para dores de parto. Pedro aqui explica a ressurreição de Cristo, assemelhando-se ao nascimento a partir da morte. A morte é retratada como se estivesse em dores de parto, ou seja, incapaz de reter Jesus Cristo, o Messias enviado de Deus. Na continuação do argumento, Pedro atesta que não era possível que Cristo fosse retido pela morte. E não era possível mesmo, pois o que foi profetizado sobre a ressurreição do Messias deveria cumprir-se. Pedro confirma a verdade sobre a ressurreição de Cristo, apelando ao Salmo 16, versículos 8 a 11, que nós já lemos na nossa liturgia. Pedro cita esse salmo para apoiar seu argumento de que Deus levantou Jesus dentre os mortos e assim cumpriu a profecia de Davi concernente ao Cristo ressurreto. Na perspectiva do apóstolo,
Davi não estava se referindo a si mesmo quando escreveu que Deus não o deixaria na morte, nem permitiria que o seu santo visse corrupção, como ele descreve no versículo 27. No versículo 29, Pedro diz que Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo ainda estava em Jerusalém. Porém, o sepulcro de Jesus Cristo estava vazio, porque Deus o ressuscitou dos mortos, e o próprio Pedro podia testificar desta verdade. As palavras de Pedro, Davi, ao pronunciar tais palavras do Salmo 16, fala como um profeta, profetizando acerca de outra pessoa. No Salmo 16, Davi olha para frente, em direção ao Cristo ressurreto. Davi profetizou tendo por base o juramento de Deus, de que um descendente especial seu assentaria em seu trono. E tendo isso em mente, Davi profetiza a respeito do Messias, que viria a ser seu descendente. E o Messias, ao invés de ser abandonado no mundo dos mortos, ressuscitaria dentre os mortos. No versículo 32, Pedro conclui tudo o que ele falou até então, explicando que aquilo que foi profetizado se cumpriu em Jesus Cristo. O Antigo Testamento profetizou que o Messias ressuscitaria dentre os mortos, e Jesus já havia ressuscitado dentre os mortos, como ele destacou no versículo 24. Sendo assim, Pedro atesta que o testemunho do Antigo Testamento e o testemunho dos apóstolos se convergem e apontam para uma verdade apenas: Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Versículos 33 a 36, Pedro nos mostra o terceiro ponto a respeito da obra de Jesus Cristo. E Pedro apresenta Jesus como aquele que é exaltado. A história, segundo Pedro, não termina na ressurreição. Após a ressurreição, nós temos a ascensão de Cristo aos céus. O versículo 33 atesta que Cristo foi exaltado a um lugar de poder e autoridade, marcado pelo fato de ele haver recebido do Pai a promessa do Espírito Santo para concedê-lo aos homens. Alguns comentaristas entendem que nesta parte do sermão, nestas palavras de Pedro, que é uma alusão ao Salmo 68, 18, citado também por Paulo em Efésios 4:8, dá a ideia de que, subindo ao alto, deu dons aos homens. E aqui é uma conexão muito possível entre o Salmo, entre aquilo que Pedro diz e aquilo que Paulo cita em Efésios 8. Porque Pedro destacou que o que os seus ouvintes estavam vendo no dia de Pentecostes era o dom de Jesus que ele derramou sobre o seu povo. Outro fato interessante nesse versículo 33 é que na citação do profeta Joel, proferida por Pedro, é destacado que foi Deus quem derramou seu Espírito, versículo 17. Mas agora Pedro diz que Deus age em lugar, Jesus age em lugar de Deus. Jesus, segundo Pedro, se tornara o executor divino. De sua posição de exaltação, Jesus cumpriu a promessa de que o Pai enviaria o Espírito Santo. Pedro testifica que Jesus, assentado à direita de Deus, tem autoridade de comissionar o Espírito para vir habitar o coração dos crentes. Assim, a proclamação de Pedro é que Jesus é o Senhor. Esta confirmação vem pela citação de outro salmo, o Salmo 110, versículo 1. E assim como Pedro aplicou o Salmo 16 à ressurreição de Cristo, agora ele aplica o Salmo 110, versículo 1, à ascensão de Jesus Cristo. Pedro explica que Davi não subiu aos céus. Por isso esse salmo não pode referir-se a ele. E essa interpretação ganha mais peso ainda pelo fato de que
Dentro da tradição judaica nos dias de Pedro, o Salmo 110, versículo 1, era lido e interpretado como tendo sido escrito por Davi a respeito do Messias vindouro. Ainda destacamos que o próprio Jesus Cristo, lá em Mateus 22, versículos 41 e 46, em um debate com os fariseus, demonstrou que nesse salmo, Davi falava da exaltação de Cristo no céu e da autoridade que lhe foi confiada. Sendo assim, na argumentação de Pedro, a explicação lógica deste salmo é que Deus dirigiu o convite a Cristo após a sua ressurreição para sentar à sua direita. E segundo Pedro, Deus, após a ressurreição de Jesus Cristo, o exaltou, fazendo Senhor e Cristo. Isso não quer dizer que Jesus se tornou Senhor e Cristo somente após a ocasião de sua ascensão, pois durante todo o seu ministério público, ele já ocupava essa posição. Deus o exaltou para que ele se tornasse de fato e em poder o que ele já era por direito. Jesus Cristo exaltado e assentado à direita de Deus Pai é o governador supremo de todas as coisas. E nesta posição exaltada, Cristo já tem todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o esmagamento final é apenas uma questão de tempo. Foi isso, queridos. Foi isso que Pedro trouxe aos crentes daqueles dias e traz a nós também nesta manhã. Mas, de que forma esse texto, que apresenta a obra de Cristo como um todo, pode e deve ser aplicada na nossa vida? Eu quero trazer algumas aplicações a partir desse texto, para mim e para você, nesta manhã. E a primeira é: submeta-se ao senhorio de Jesus Cristo. A partir do sermão de Pedro, a partir da obra completa de Cristo, esse texto nos leva justamente à pergunta: Cristo é o Senhor da sua vida? E quando pergunto se Cristo é o seu Senhor, eu não estou interrogando se você acredita na divindade de Jesus de Nazaré, pois até os demônios eles creem e eles temem. Quando eu pergunto, Cristo é o seu Senhor, eu estou te perguntando se Ele em tudo ocupa o trono do seu coração. Ele realmente governa a sua vida. Pergunto isso porque o coração do homem, como disse Calvino, é uma fábrica de ídolos. Ídolo é qualquer objeto, bem, pessoa, profissão, ao qual damos aquilo que é devido exclusivamente a Deus. Ídolo é aquilo que domina nossas afeições, domina nossa vida, nossas motivações. Ídolo é aquilo que governa a sua vida no lugar de Jesus Cristo. E quem sabe o dinheiro tem sido ídolo, tem dominado o seu coração. Quem sabe o seu Deus, o seu Senhor tem sido o consumismo, o materialismo. Quem sabe o Senhor que você tem idolatrado é o seu filho, a sua mãe, o seu pai, namorado, namorada, esposo, esposa. Quem sabe você tem se prostrado diante de sua carreira profissional. Entretanto, saiba que a conversão é justamente um repúdio a qualquer tipo de ídolo e uma completa submissão ao senhorio de Jesus Cristo. Por isso entenda que enquanto Cristo não se tornar o seu rei, enquanto você não se inclinar perante o seu cetro, enquanto a vontade dele não se tornar a regra em sua vida, o eu o dominará, e deste modo Cristo estará sendo negado por você. Por isso, renda-se ao senhorio de Jesus Cristo.
Submeta-se ao senhorio de Jesus Cristo e viva debaixo da sua autoridade, viva dentro dos seus mandamentos. O cristão verdadeiramente convertido rende-se sem reservas à vontade santa do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro cristão, ele não barganha os princípios bíblicos, ele não altera os limites da lei bíblica, não negligencia os mandamentos do Rei eterno, ele simplesmente se submete. Por isso, como cristão, o que impera, o que realmente determina, a opinião que realmente conta sobre tudo em sua vida, é a vontade suprema do seu Senhor Jesus Cristo. E novamente eu te pergunto, Cristo é o seu Senhor? Você já se rendeu a Ele? Você já rendeu a Ele os seus sonhos, a sua vontade, o seu achismo? Hoje é o dia. A mensagem da Páscoa é o ultimato para que o pecador renda-se ao senhorio do Cristo ressurreto, do Cristo exaltado. Ainda partindo do sermão de Pedro, trago uma segunda aplicação para mim e para você nesta manhã. Ame e pregue a mensagem da cruz de Cristo. Ame e pregue a mensagem da cruz de Jesus Cristo. A cruz sempre foi o símbolo central do cristianismo. E desde o começo, os cristãos se identificavam com a cruz na qual Jesus morreu. Ela sempre foi o símbolo principal e a realidade definitiva da fé cristã. Contudo, infelizmente, a cruz não é mais tão importante quanto ela foi no passado. A cruz de Cristo hoje, para muitos cristãos, para muitas igrejas, tem se tornado um símbolo morto. O teólogo americano George Lindbeck advoga que em vão se abriu no coração do cristianismo ocidental, onde havia uma cruz, existe agora um vazio. E no lugar deste vazio, no lugar do vazio que antes era ocupado pela cruz, levantaram o entretenimento, histórias engraçadas, anedotas, stand-up gospel, show gospel. Entenda que não é que a cruz tenha desaparecido do cristianismo. A cruz ainda aparece em fachadas das igrejas, em papel timbrado da igreja, em estampa de bíblias, de camisetas. A cruz de Cristo até aparece, mas infelizmente não é mais uma realidade viva para parte do povo de Deus. E a verdade é que onde quer que a cruz de Cristo desapareça, a verdadeira essência do cristianismo desaparece, pois não há cristianismo sem a cruz de Cristo. Como já dizia um pensador cristão, o cristianismo sem a cruz é mais cruel do que a cruz com a sua crueza. É uma grande crueldade para as pessoas imersas em seus pecados pregar uma mensagem que não focaliza a cruz de Cristo como essencial. Porém, o que temos visto no evangelicalismo brasileiro é esta triste realidade. Uma pregação sem a centralidade da cruz de Cristo. E o argumento de muitos pregadores brasileiros é que a mensagem da cruz de Cristo, ela é muito ofensiva. Ela não dá ibope, ela não aumenta a arrecadação da igreja. Entretanto, o evangelho genuíno traz as marcas da cruz de Cristo. Não existe evangelho verdadeiro sem a centralidade da cruz de Cristo. Pois quando a mensagem da cruz de Cristo invade o coração do homem, todo o seu pecado é destronado. A cruz de Cristo é o tratamento de Deus para a natureza pecadora do homem. Por isso, nós, como igreja, precisamos anunciar aquilo que a Páscoa testifica. Jesus Cristo morreu na cruz
O justo morreu no lugar dos injustos. Meus irmãos, o mundo precisa ouvir esta mensagem. Seus amigos do trabalho, seus amigos da faculdade, da escola, precisam saber que na cruz, Cristo não apenas morreu em nosso lugar, mas levou-nos a morrer juntamente com Ele. Seu círculo de amigos precisa saber que a vida oferece apenas duas alternativas: crucificação com Cristo ou autodestruição sem Ele. Seus amigos, seus vizinhos precisam saber que na mensagem da cruz não há espaço para vanglórias, não há premiados, há apenas mortos na cruz. A história da cruz é a história da nossa morte. E o mundo precisa saber que a cruz é o atestado de óbito do miserável pecador arrependido. Entretanto, você que prega essa mensagem, você que ama essa mensagem, precisa saber que não basta apenas você pregar sobre a cruz, mas é necessário também ter passado pela experiência da cruz de Cristo. Você que prega a mensagem da cruz, precisa saber que Jesus Cristo se tornou cúmplice da sua morte, para que você se tornasse parceiro do seu morrer. E esta sociedade é indissolúvel. O pastor Batista Glenn, em Parananguá, afirma que o pregador da mensagem da cruz tem que ser alguém que se vê pregado na cruz. Sem os efeitos interiores da cruz, ninguém pode seguir Jesus Cristo. O conteúdo da mensagem cristã é o resultado de uma vida que traz as marcas dos cravos da cruz. Por isso, para você que ama e proclama a mensagem da cruz, ela tem que ser mais do que uma doutrina, tem que ser uma verdade que desceu do alto da cabeça para o fundo do seu coração. E a terceira e última aplicação que trago para nós essa manhã, a partir desse texto que nós expomos em Atos 2. Celebre diariamente a ressurreição de Jesus Cristo. Celebre diariamente a vitória de Cristo sobre a morte. Devemos sempre lembrar que sem a ressurreição não existiria igreja cristã. Quando os discípulos falavam da ressurreição, eles falavam da sua própria experiência de vida. Depois da cruz, Pedro e os demais apóstolos estavam aniquilados, destroçados, com os seus sonhos quebrados e suas vidas quebrantadas, porque o seu Senhor havia morrido. Mas a ressurreição mudou tudo isso e converteu homens sem esperança em pessoas plenas de confiança. Transformou, de certa forma, homens covardes como Pedro em mártires cristãos. Gresham Machen atesta que o que transformou um bando de pranteadores em conquistadores espirituais do mundo não foi a lembrança da vida de Jesus, não foi a inspiração que veio do contato anterior a ele, mas foi a mensagem: Ele ressuscitou. Essa mensagem sozinha deu aos discípulos um Salvador vivo, e só ela pode nos dar um Salvador vivo hoje. Uma das tragédias da igreja e da vida corriqueira dos crentes é que muitas vezes nós só falamos da ressurreição, nós só lembramos da ressurreição nos dias da Páscoa. Contudo, cada domingo é o dia do Senhor. E cada dia do Senhor deve ser guardado como o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, eu convido você a se lembrar e a celebrar esta realidade maravilhosa todos os dias. Jesus Cristo ressuscitou. Celebre a ressurreição de Cristo, porque ela aponta para a realidade que adoramos um Cristo vivo, que venceu a morte,
que derrotou o pecado, que desfez as obras do diabo, cumpriu a lei, satisfez a justiça de Deus e nos deu eterna redenção. Celebre a ressurreição de Cristo, pois ela é o atestado de que a morte de Cristo foi suficiente para expiar o pecado, suficiente para nos reconciliar com Deus, suficiente para nos apresentar santo na presença santa de Deus. Celebre a ressurreição de Cristo, porque Ele nos deu vida, tornando-nos nova criatura por meio da sua própria novidade de vida. Celebre a ressurreição de Cristo, porque ela nos ensina que a sepultura não é o nosso destino final. Celebre a ressurreição de Cristo, porque ela nos garante que um dia, quando Cristo ressurreto voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão para a glória, bem como aqueles que estão vivos. Por isso, desafio você, crente no Cristo ressurreto, que celebre a sua ressurreição todos os dias, porque um cristão é um homem ou uma mulher que nunca se esquece que vive e anda com Cristo ressuscitado. Sendo assim, eu convido você a começar a quero convidar você a começar a celebrar a ressurreição, cantando o hino 274. E o refrão desse cântico diz: da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Fiquemos em pé e, celebrando a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo, cantemos o hino 274. Enquanto cantamos este hino que celebra a ressurreição de Cristo, os irmãos que vieram preparados para celebrar a ressurreição de Cristo, ofertando ao Senhor, consagrando os dízimos e as ofertas, têm o prazer, o privilégio e a oportunidade de fazer isso enquanto esse hino estiver sendo cantado pela igreja. Amen.